Já nesse primeiro vídeo sobre as 15 fake news sobre o autismo, nós vamos começar com uma dobradinha. Vamos falar sobre duas informações. Sobre o fato de o autismo não ter cara e de não ser uma doença. O transtorno do espectro autista, mais comumente chamado de autismo, é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, um transtorno ocasionado pelo desenvolvimento ou maturação do sistema nervoso central que não corresponde à da média da população. É um desenvolvimento atípico. Pesquisadores que estudam o desenvolvimento humano fazem testes com centenas e até milhares de pessoas residentes em diversos países para poder dizer o que é a média da população e o que a maioria de nós tem em comum. E assim são definidos os parâmetros para se julgar o que é típico e o que não é. Não tem nada a ver com aquele conceito de ser normal, de ser estranho, ser diferente. É um comportamento que aparece mais ou menos em determinada idade e ajuda a gente a avaliar toda a linha do desenvolvimento humano. Para se fechar o diagnóstico do autismo, segundo o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, a pessoa precisa apresentar, abre aspas, déficits sociocomunicativos e comportamentos restritos e repetitivos precocemente no período de desenvolvimento e em diversos contextos, causando prejuízos significativos na vida do indivíduo e não sendo explicados por deficiência intelectual ou por atraso global no desenvolvimento. Fecha aspas. Talvez você já tenha ouvido falar algo assim, mas eu vou explicar parte a parte para a gente poder entender melhor o que cada um desses itens significam. Os déficits sociocomunicativos são as dificuldades sociais e de comunicação. Por exemplo, ter dificuldade de interagir com outras pessoas e não ser verbal. Não quer dizer que todas as pessoas com autismo vão ser não verbais, por exemplo, mas precisa apresentar alguns desses comportamentos, alguma dificuldade na comunicação e na socialização. Inclusive, tem muitas pessoas com autismo que falam muito, especialmente quando o autismo ele acomete mulheres. É bem comum não ter um atraso na comunicação nas mulheres, mas elas têm sim dificuldades, especialmente nessa questão do social, nessa interação com o outro. Os comportamentos restritos e repetitivos são insistência em certos comportamentos, que podem não parecer funcionais e socialmente esperados, como pular para quando se está muito feliz, sacudir a mão na frente dos olhos, que também podem ser chamados de estereotipia ou ecolalia, quando essa repetição ela se der como um eco da fala, no caso daquelas pessoas que repetem um programa inteiro de televisão ou se comunicam utilizando falas de desenhos de programas que eles assistiram. Eu falei que isso não é um comportamento esperado pela sociedade e às vezes não parece funcional, mas quanto mais nós ouvimos as pessoas que têm autismo falar sobre isso, elas trazem a questão de autorregulação e como esses comportamentos, sim, eles são funcionais e são importantes. Mas tudo é questão de se ensinar um momento ideal, um momento de ter um escape do estresse para poder ter essa autorregulação e, obviamente, não deixar a pessoa ficar o dia inteiro fazendo isso, porque aí vai atrapalhar o desenvolvimento dela como um todo e ela não vai interagir em outros momentos. Dizer que os comportamentos precisam estar presentes precocemente no período de desenvolvimento e em diversos contextos, causando prejuízos significativos na vida do indivíduo, é porque eles surgem ainda na primeira infância, e as dificuldades não são apenas na escola, mas também em casa, no parquinho, onde quer que a pessoa vá. E por fim, os comportamentos não são explicados por deficiência intelectual ou por um atraso global no desenvolvimento, o que é o que nós chamamos de diagnóstico diferencial. E para fechar o diagnóstico de autismo, algumas outras condições devem ser descartadas no processo de avaliação. Assim fica um pouquinho mais fácil de entender o que esse diagnóstico significa, né? E se você desconfiar que a sua criança tem autismo, é importante procurar um neuropediatra ou um psiquiatra infantil para fazer uma avaliação e tirar a dúvida. Mas independente de um diagnóstico, toda criança que apresenta dificuldade ou atraso no desenvolvimento deve ser encaminhada para atendimento. Não é correto esperar que o tempo resolva,
porque isso não acontece. Precisa de intervenção, precisa de orientação adequada. E para encerrar, o autismo não tem cara. Não é possível encontrar um marcador físico na pele, no rosto ou no sangue que se utilize para identificar o autismo. O diagnóstico é clínico, feito a partir de testagens específicas e avaliação de equipe multidisciplinar. Hoje em dia já são identificados alguns genes associados ao autismo, mas não é possível fazer 100% dos diagnósticos a partir desse tipo de avaliação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não percam na próxima semana que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a fake news de o autismo não ser um transtorno raro. Ele não é raro, ele é muito comum e por isso a gente precisa falar mais sobre ele. Até semana que vem!